Olá, pessoal! Bem-vindo ao terceiro episódio do Podeng Asseia, segunda temporada, o seu podcast que junta arquitetos, engenheiros e pessoas que adoram este assunto. Esse é uma colaboração do CREA de Minas Gerais com a ASSEA, que é a Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Andradas. E hoje, vocês sabem que nós estamos no tema de cidades inteligentes. Mas hoje nós vamos falar sobre construções inteligentes, que eu acho que é bem legal e é bem dentro do tema. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo Ana Paula Brescancini Rabelo. Falei certo? Falou sim. Falei certo. Obrigada, Ana Paula, por estar aqui. Obrigado por estar participando do podcast. E eu vou deixar você se apresentar, porque a Ana Paula tem um currículo enorme. E eu gostei desse currículo. Falei, nossa, por favor. Bom, agradeço o convite da ASSEA e do CREA para estar aqui. Eu sou formada em Engenharia Química pela Unicamp, onde eu fiz mestrado, doutorado, tenho pós-doutorado pela USP, trabalho com processos químicos e biotecnologia. Trabalho na PUC Minas, aqui em Poços de Caldas, há 25 anos, onde eu leciono, né, nos cursos de engenharia e atualmente também um pouco na área de saúde. E nanotecnologia, que é o assunto, né, do podcast, é um assunto que eu tenho muito interesse, já estudei bastante e estou aqui para conversar com vocês sobre isso. Ah, que legal! E olha aqui, para a gente falar sobre nanotecnologia, e principalmente com esse ênfase em construção civil, para quem não sabe, que cargas d'água é a nanotecnologia? Nanotecnologia é uma ciência que estuda dispositivos, materiais numa escala nano. O nano seria 1 bilionésimo de metro. Então, você está pensando em 10 a menos 9 metros. E o que acontece nessa escala nano? A maneira como os materiais se comportam muda um pouco. Então, os materiais tendem a ter um comportamento, para quem é da área de exatas, né, que não segue a física clássica. Aí acaba seguindo, né, a física quântica. Os nanomateriais, eles acabam apresentando propriedades bastante diferentes dos materiais convencionais que a gente usa. Então, você consegue, por exemplo, potencializar a resistência mecânica, reatividade química, e isso dentro da engenharia é super interessante. Isso é legal, porque se você pensa o seguinte, ó, nanotecnologia, o pessoal não tem ideia, porque assim, ó, são partículas tão pequenininhas que a hora que ela consegue estar dentro de um material, ela consegue mudar este material para que ele torne-se, que nem você falou, mais resistente ou isso. Como que hoje essa nanotecnologia está saindo dos laboratórios e entrando na engenharia? Está entrando nos canteiros de obras, né? Vou falar um pouquinho do histórico da nanotecnologia para chegar no que acontece hoje, bem brevemente. Né? A ideia do que hoje em dia se chama nanotecnologia começou em 1959, nos Estados Unidos, né, com uma palestra que aconteceu lá numa universidade. E o conceito do que a gente chama hoje de nanotecnologia, ele foi plantado ali. O nome nanotecnologia surgiu nos anos 70, em 1974, quando, né, o primeiro cientista usou esse nome, nanotecnologia. Nos anos 80, o desenvolvimento de alguns microscópios que conseguiam ver a matéria mais na escala nano, né, tornou possível o estudo da nanotecnologia. Então, a gente vem de uma ideia que foi plantada aí no final dos anos 50, isso era discutido nos anos 70, e o desenvolvimento tecnológico na área de microscopia, né, ajudou a gente a conseguir analisar os materiais na escala necessária
para a gente estudar os nanomateriais. Nos anos 90, isso começou a ser desenvolvido em universidades, na forma de pesquisa. E a partir, né, dos anos 2000, foi que isso começou a se propagar mais. Nossa, então é muito novo. É muito novo. É muito novo. Se você fala de nanotecnologia, a gente está falando aqui sobre engenharia, mas a nanotecnologia se utiliza ela em todas as áreas. Em tudo. Porque se você está falando, na área de saúde, o pessoal conversa e fala assim, ai, como se fossem micro-robôs que conseguem chegar lá diretamente, por exemplo, no tratamento de câncer, o pessoal usa bastante, que vai lá diretamente na célula cancerígena. Então, assim, é difundido a ideia em todos os campos. As áreas. Isso, em todas as áreas. Mas é uma tecnologia, vamos dizer assim, muito recente. Então, a gente tem produtos que usam nanotecnologia que surgiram aí no final dos anos 90 e agora, né, passando dos anos 2000. Mas ainda tem muita coisa para se fazer. É porque se é muito novo, então é um campo que ainda se estuda muito para poder sair. Sim. E aí, quando você fala, por exemplo, sobre essas construções inteligentes que utilizam essa nanotecnologia dentro dos materiais, vamos pensar, hoje, qual é o que é mais difundido? Você fala assim, olha, isso aqui tem em muitos canteiros de obras, por exemplo. Eu acho que hoje em dia o que é mais usado seria na área de revestimentos. Então, com a nanotecnologia, você consegue produzir partículas pequenas, por exemplo, de dióxido de titânio. O dióxido de titânio, quando ele é misturado ao cimento, ou ele é misturado numa tinta ou num revestimento, ele dá propriedade autolimpante. Então, a gente consegue o dióxido de titânio na escala nano, né? Ele é ativado pela radiação ultravioleta, aí ele reage quimicamente, degradando a sujeira, os poluentes do ar. É como se quebrasse as moléculas em moléculas menores. E aí, quando chove, a água leva essa sujeira embora. Então, você consegue superfícies que se limpam sozinhas. E isso já é usado, né? Então, a gente tem hoje em dia construções, né, que usam esse tipo de tinta, que usa revestimento que tem essa propriedade. Vidro autolimpante. Mas, por exemplo, o custo desse material ele é maior na construção. Sim. Se você for comparar o preço de um revestimento e o revestimento autolimpante, é maior. Então, né? se você tem lá, por exemplo, revestimento autolimpante, na verdade, aquele revestimento é porque ele tem muita tecnologia ali dentro. Sim. E aí, por exemplo, é que a gente fica pensando, sabe? Por exemplo, quando a pessoa foi desenvolver o revestimento, como é que ele entendeu que se ele colocasse um dióxido de titânio ali dentro, ele conseguiria degradar esse material e que ele se tornasse autolimpante? Isso é pesquisa, né? Vem das universidades e daí passa para a indústria. Para você ver como que é importante você ter esse contato de universidade, o incentivo de universidade com a iniciativa privada, que é o que vai ter fábricas, unidades fabris, para poder fazer a produção em massa desse tipo de material. E hoje em dia, pensando na área, né, de construção civil, tem várias empresas que estão em parceria com as universidades. No início dos anos 2000, foram criados alguns laboratórios, basicamente um em Campinas, que é muito importante na área de nanotecnologia, e a partir dos estudos que foram desenvolvidos nesses laboratórios, em parceria com universidades também, as empresas se interessaram em fazer parcerias, né? Então, hoje em dia, tem parcerias com cimenteira, pensando em usar a nanotecnologia para produzir concreto, cimento, com propriedades diferenciadas. Eu ia te perguntar, o que mais que tinha além de piso autolimpante? Então, eu acho que os revestimentos, eles são importantes, então, o autolimpante. A gente tem também partículas que você pode colocar, como de dióxido de silício ou óxido de zinco. O óxido de zinco, ele ajuda a evitar corrosão.
Então, você pode adicionar essas nanopartículas de óxido de zinco e o metal, né, ou a superfície, ela fica protegida contra a corrosão. E assim, a gente tem outras maneiras de proteger contra a corrosão? Tem. Só que, como eu falei no início, né, quando você consegue usar os nanomateriais, o que você está fazendo? Você está usando materiais que se estruturaram numa escala muito pequena, que é a escala nano. E com isso, eles adquirem propriedades potencializadas. Então, você consegue proteger contra a corrosão de outra forma? Sim. Só que com esse material você tem uma proteção maior. É, porque se você for pensar, quando você está falando de escala nano, quer dizer que aquele material ele acaba se fundindo com o material. Sim. Então, vamos pensar no concreto. Então, você tem um concreto, e aí você tem esse nanomaterial que ele é misturado ao Exatamente. cimento, na hora que ele está fazendo o processamento todo. E não é um material que você, por exemplo, você pinta, você passa por cima, né? Porque o que eu imagino é o seguinte, quando você tem, por exemplo, uma parede que você vai fazer impermeabilização, você tem a parede, então você pinta aqui, você tá com o material aqui que já se fundiu, já tá lá. Sim. E é como se você colocasse uma camada, uma película por cima. Esse tipo de tecnologia, ela se funde com esse material antes mesmo de você fazer todo o processamento dele. Sim. Por isso que você tem, por exemplo, um revestimento. E esses materiais que você utiliza de nanotecnologia, eles são materiais que eles são fabricados, eles não existem na natureza, eles são desenvolvidos. Aí eles são desenvolvidos justamente para aquilo? O que acontece normalmente é que o pesquisador, né, estuda, de acordo com o interesse dos grupos de pesquisa, como que determinados materiais se comportariam na nanoescala e se isso é possível. E a partir do desenvolvimento desses materiais, é avaliado onde que eles podem ser aplicados. Ah, entendi. Né? Então, primeiro você desenvolve essa nanotecnologia e depois você vê onde é que ele consegue aplicar ele. Porque se você for pensar, existem muitas coisas que você coloca, por exemplo, na medicina, no desenvolvimento de órteses e próteses, né? Ali que às vezes você também consegue utilizar ele em outros lugares. Por isso que é importante, às vezes, essa conversa entre não só a iniciativa, as unidades fabris, a iniciativa privada, né, mas também as universidades para o desprendimento desse conhecimento, falar, olha, gente, descobri um rolê aqui, e acho que isso aqui vai dar bom, dá para a gente usar em outros lugares também. Sim, e às vezes até as empresas procuram as universidades e falam, eu tenho interesse nisso, eu tenho um problema que é esse. E aí as universidades procuram, né? Do que a gente está fazendo, como que a gente pode auxiliar. E casa, né? Então, eu estou desenvolvendo um nanomaterial. Será que daria certo porque essa empresa quer? E é aí que vai, né, desenvolvendo a pesquisa. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, está muito na moda as cidades da inovação. Sim. Então, o pessoal que não sabe o que é uma cidade da inovação, algumas cidades, não são todas, e nem tem como ser em todas, elas desenvolvem espaços que são espaços, vou dizer, que são... que conversam entre a iniciativa privada e as universidades. Então, se você for pensar aqui em Poços de Caldas, onde nós estamos hoje, existe um espaço ali no Instituto Federal, que tem acho que 50 mil metros de espaço, que eles estão construindo a cidade da inovação. Aí lá dentro você tem iniciativa privada e você tem a participação das universidades. Eu falo que o interessante daqui de Poços é que você tem várias universidades. Sim. Você tem Instituto Federal, Sim. você tem a PUC, você tem a Unifal, você tem uma UENG. Então, você tem várias universidades e aí, em conjunto, eles acabam desenvolvendo vários projetos. E aí, na hora que vem dessa cidade da inovação, vem muito em cima disso. Olha, eu sou um produtor de cimento, faz de conta, ficar a ideia de cimento.
E eu gostaria de desenvolver um cimento que, sei lá, que não absorvesse a água, mas que conseguisse expelir água, porque eu tô vendo que sabe quando ele absorve, eu não sei se cimento absorve água, vai muito pro solo, e aí fica dando embaixo, aí deve ter que ficar refazendo Sim. cimento, sabe, esse tipo de coisa. E aí eles conseguem chegar nesses locais de inovação para que você possa olhar para as universidades. Porque eu penso o seguinte, lá fora funciona melhor do que aqui no Brasil, mas lá fora funciona muito. Olha, dentro da universidade, o que eu estou desenvolvendo? Olha, a gente está desenvolvendo coisas que lá fora a iniciativa realmente precisa para poder utilizar, porque senão eu vou fazer isso aqui para quê? A parceria, eu acho, entre empresas e universidades é maior, né? O incentivo financeiro também, né, no exterior. Mas Exatamente. aqui, sei lá, eu tenho esperança que Mas vai eu melhorar. acredito que com essas cidades da inovação você Eu começa a acho que mudar. sim. Porque você pensa, por exemplo, ó, a gente está falando isso aqui para um público de engenheiro, de Sim. arquiteto, que muitas vezes não tem esse conhecimento desse tipo de material que ele possa utilizar dentro das construções dele. Porque às vezes já saiu da faculdade faz Sim. tempo. E porque eu acredito que às vezes, muitas vezes, esses conhecimentos ficam ali dentro das Sim. universidades. Mas se você tiver um espaço em que você tenha essa comunidade toda, então fica mais interessante. Sim. E mesmo para a população, porque você, por exemplo, eu vou lá comprar, escolher meu piso da minha casa. Aí chega lá, piso autolimpante e um piso normal, aí você pergunta, o que é que tem nesse bendito desse piso Você aqui? não imagina que é a nanotecnologia E que aí você tá fala, por que ali. vai custar tão caro? Aí você fala, puxa vida, então às vezes é uma falta de conhecimento que as pessoas têm. O que está limitando um pouco, eu acho, o crescimento mais rápido do uso de nanomateriais, vamos dizer assim, é o custo mesmo, né? Porque para você produzir o dióxido de titânio normal, eu estou citando ele porque a gente já falou dele, né? É um processo. Para produzir o dióxido de titânio na escala nano, né, ou o nanomaterial dióxido de titânio, é outro processo. E normalmente são processos de produção um pouco mais complexos, diferentes, que você passar da escala de laboratório para a escala de produção, né, em larga escala, o custo aumenta muito. Né? Então, são materiais um pouco mais caros, mas porque envolve o estudo da nanotecnologia, que daí as empresas normalmente colocam o que elas investiram, né, em pesquisa, e o custo de produção também. Então, mas aí quando esse material ele sai da universidade, ele passa para uma indústria que consegue trabalhar esse material. Sim, normalmente, pensando assim no processo, não só na nanotecnologia, mas como acontece, né? Na universidade existe o estudo, a pesquisa, e quando é bem sucedido, o primeiro passo é patentear. Então, é feita a patente, da universidade já sai, né, a ideia de como isso deve ser feito no processo de produção em larga escala. E aí a empresa tem que investir nesse processo, né, de implantar as máquinas, né, as ferramentas necessárias para a produção. Então, normalmente, quando sai da universidade com a patente, você já tem uma ideia de como vai ser o processo produtivo e ver se dá. Se Né? compensa Compensa financeiramente. Porque eu acho que acredito que às vezes deve existir tanta coisa bacana, mas que Sim. financeiramente ainda não é viável. Mas assim, constantemente estão sendo desenvolvidos, né, melhorias em processos de produção, onde a expectativa é que as coisas se barateiem, né, num, sei lá, médio, curto espaço de tempo. Né? Entendi. E aí tem uma coisa que eu estava lendo, que era a parte de sensores. Eu estava lendo uma reportagem, ele falava assim, ó, imagina se o seu prédio pudesse te avisar que ele estava rachando, ia trincar, sei lá, mesmo antes de você ver uma rachadura. Como que isso seria possível? Aí envolve a gente fala nanodispositivos, né? Seriam dispositivos eletrônicos, né, em escala nano, que pegaria quando começa a ver a fissura, né, quando racha, ele consiga identificar
a sentir, né, a mudança, como que eu posso dizer? O movimento, né, dentro do material. Então, você teria que criar dispositivos para colocar dentro, né, Do do material. material, em escala nano, aí no caso, que te mandasse as informações. Mas já existe? Eu não conheço. Eu li Eu não sei te dizer, eu não conheço. Não, porque eu li uma reportagem que eles estavam falando justamente sobre o Sobre isso, né? desenvolvimento desse tipo de material. Sim. E aí, se você for pensar, você não fala somente sobre uma construção Sim. inteligente, mas Sim. você fala, por exemplo, de várias vidas que poderiam ser salvas Sim. justamente porque não Eu sei tem que tem pesquisa sobre isso, né? Mas alguma coisa que já exista no mercado eu desconheço. Mas aí, por exemplo, a gente fala sobre esses materiais, a utilização de nanotecnologia é justamente para que você tenha mais resistência, que seria durabilidade, Sim. e sustentabilidade, certo? Como que esse tipo de material, por exemplo, como que esse piso autolimpante entraria dentro de um ambiente mais sustentável? O que acontece quando você usa nanotecnologia é que, na maioria das vezes, o consumo de material para você fazer uma construção, ele cai. Ah, Então, você consome menos material, você vai usar menos recursos, e normalmente a expectativa é que seja mais durável. E daí ele vai durar mais tempo sem te dar problemas. Então, com isso, você ganha em sustentabilidade, ganhando economia de material. Aí, se você pensar que o processo de produção, né, de um material de construção envolve a liberação de carbono, então você tem economia, né, de carbono. Então, isso entra dentro da sustentabilidade. mas se você tem tudo isso, não sairia então um custo, você fala, custa mais caro uma construção utilizando materiais com nanotecnologia. Só que se eles são mais duráveis e é uma construção mais rápida e tudo mais, não compensa no valor ainda ou ainda não tem essa compensação? Então, o pessoal pensa muito a curto prazo, né? Então, eu estou construindo um prédio agora, né? Vale a pena eu investir? O prédio vai sair, sei lá, 50% mais caro, 30% mais caro, então ninguém usa, né? Ou pouca gente usa. Então, a questão é o pensamento muito imediato, né? Que acho que a gente ainda tem esse pensamento do lucro. Sim. E não um pensamento a longo prazo. Sim. Eu falo isso porque, por exemplo, a gente viaja para fora e aí você vai viajar e você olha o asfalto. Na verdade, eles não usam asfalto, eles usam concreto. Sim. Então, você está andando naquelas estradas que são feitas de concreto, que eu acredito na minha vida que eles não devem recapear nunca. Do jeito que Porque fica. como é que faz um negócio que é de estrada inteira de concreto, que você tá andando ali e você fala, nunca vai fazer um buraco nisso daqui. E aí você pensa, por exemplo, num recapeamento de asfalto, né? Que a gente utiliza aqui no Brasil, o asfalto. A gente faz, aí começa a época de chuva, abre um monte de buraco, aí depois vem lá, a prefeitura, tampa de novo exatamente com o mesmo asfalto e tudo mais. Existe esse estudo de olhar e falar assim, olha, por que que a gente não utiliza esse tipo de material, sendo que ele vai economizar? Você acha que esse preconceito ainda é por causa de quê? Existe, eu acho, preconceito contra uma coisa muito nova. Tem muita gente que desconfia, né? Acha, será que, né, vai dar certo? Será que é tão bom assim? E essa ideia mesmo, de pensar a curto prazo. Eu estou construindo, eu não quero gastar mais. Então, vai pelo preço. Então, eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que às vezes é um pouco de não acreditar, né, que o produto seja tão melhor ou melhor que o outro, e acho que não vale a pena investir. Porque assim, se a gente for pensar, né, a gente está falando com engenheiros, com arquitetos, então eles vão lá para a construção de uma casa. Existe hoje no Brasil um lugar em que a gente possa ir e conhecer todos os materiais que existem com nanotecnologia? Não, existem
Hoje em dia, o Inmetro, né, está criando, né, alguns, como se fossem algumas normativas, assim, né, para classificação de materiais, na área de nanotecnologia, né, para classificar o que é nanotecnologia, nanomaterial e o que não é. Então, mas eu não sei se existe uma divulgação onde tenha todas as empresas que usam, Todos né? os materiais Todos que os você... materiais. É. Mas acho que talvez uma consulta, né, ao Inmetro pudesse te dar uma resposta. Mas não existe um lugar que você fale, tudo que é nanotecnologia está aqui. Essa nanotecnologia, por exemplo, esse desenvolvimento do piso que você falou, esse piso existe há quanto tempo? Olha, tudo que a gente tem de envolvendo nanotecnologia, eu considero recente, né? Do fim dos anos 90 para cá. Então, esses revestimentos autolimpantes que eu citei, então é do fim dos anos 90 para cá. Então, por exemplo, tem que até quando a gente, né, estuda, né, é considerado um exemplo bem sucedido, né? A mistura do dióxido de titânio em escala nano numa igreja que foi construída agora no início dos anos 2003, em Roma, né, que é a igreja chamada Igreja do Jubileu. E toda a parte externa dela tem um revestimento que é de cimento com esse dióxido de titânio. E tá lá há mais de 20 anos e ela tá branca, né? Um pouquinho amarelada hoje em dia, mas assim, ela tá preservando a cor, ou seja, né? Tá conseguindo manter a limpeza, vamos dizer assim, né? Da área externa com o nanomaterial. Mas, assim, são coisas recentes. Um exemplo que eu acho interessante nisso que a gente está discutindo é o uso de nanotubos de carbono. Nanotubos de carbono, eles vêm sendo estudados já desde o início dos anos 2000. Até a pesquisa é muito forte na UFMG, aqui em Minas. Eles conseguiram patentear um produto, né, que usa os nanotubos de carbono. Mas ainda o custo é considerado alto Mas para faz ir o para o que com mercado. eles? Então, nanotubo de carbono, quando você produz o concreto usando esse cimento com nanotubo, ele cria um efeito de proteção. Então, ganha resistência à tração, né? E o que faz o concreto protendido, né? Por exemplo, esse material consegue fazer. Então, você poderia até pensar, né, na proteção, né, que exige o uso, né, de aço e tudo, substituir usando os nanotubos de carbono, Mas né? tudo dentro do Tudo concreto? dentro do cimento. É um Do pó, cimento? ele é um pó, né? Ele é produzido aí na forma de pó, ele é misturado e a maneira como ele interage lá, as ligações que se formam, né, quando o concreto endurece, faz com que haja esse efeito, né? Como se fosse a proteção mesmo, assim, a resistência do concreto aumenta. E aí, se a gente fizesse, por exemplo, quando você vai fazer um- uma, uma coluna, Uhum, certo? Que você vai utilizar, por exemplo, ferro, uhum, pedra, esse. uhum. Se você for utilizar somente um cimento com esses nanotubos, você acaba não precisando Não utilizar precisa de tanto de aço. tanto É, aço. é. Você acha que, às vezes, a gente acaba não pensando em utilização disso, porque, por exemplo, uma indústria do aço poderia lá na frente se falar, mas peraí. Eu não, não posso garantir, né? Mas o sentimento que a gente tem é isso também, né? Tem interesses, né? Então, será que vale a pena eu ter um material, né? Onde, não vou dizer que não se use mais o aço, mas que o uso do aço seja reduzido, né? Não sei, né? Às vezes pode haver. Porque Agora, você pensar, por exemplo, hoje a gente fala sobre mineração de terras raras. isso. Dentro de mineração de terras raras, que você tem a utilização de muito desses materiais que a gente vai Uhum, utilizar principalmente para uhum, construção,
O que você acha que, por exemplo, essa utilização de nanotecnologia, esse desenvolvimento de tecnologia hoje poderia embarcar nessa nova onda de terras raras? A nanotecnologia associada às terras raras? Ou a não necessidade de utilização Das terras raras. desses novos materiais? Aí depende da função, né? Tipo, você tem dois materiais dentro da nanotecnologia onde você consegue um efeito super importante com relação à condutividade elétrica, né? Que são excelentes condutores, que é o nanotubo de carbono e o grafeno. Você tem propriedades semicondutoras, né, no dióxido de titânio. Então, se você pensar condutividade elétrica, semicondutores, você teria, né, os nanomateriais oferecendo, né, isso. Mas eu acho que os dois materiais têm mercados que pode ser que não interfiram um no outro, né? Mas que poderia interferir, por exemplo, não só numa indústria de aço, mas numa indústria de cobre que faz poderia trazer essa Poderia interferência. você substituir, né, um material pelo nanomaterial. Pode ser, né? Seria Pode ser. nós estaríamos falando sobre Sim, uma sim, revolução silenciosa da sim, construção sim. civil. Isso é E tem interessante. um exemplo de aplicação que eu achei bem legal. Agora, em 2021, na Inglaterra, foi feito um piso usando grafeno, que é um nanomaterial também, à base de carbono, e que dá propriedades também de aumento de resistência mecânica. Foi misturado ao concreto e foi feito o piso de uma academia, onde o pessoal treina principalmente levantamento de peso, então precisava ser um piso reforçado. E eles conseguiram construir o piso dessa academia sem o uso de aço, então não há, né, armadura de aço, usando menos material, se não me engano, em torno de 30% menos cimento do que se usasse um concreto convencional, né? Então isso mostra, eles conseguiram usar menos material e tá dando certo, né? Se você for pensar que ele é mais resistente, na hora que você. Eu imagino, né? Que você vai, sei lá, bater um peso no chão, você não tem. Você não Sim. tem. O piso lá precisava ser reforçado por causa disso, né? Do uso que seria feito daquele piso na academia. E eles foram super bem sucedidos. Existe essa utilização desse nanomaterial, por exemplo, para um desenvolvimento de um piso que seja antiderrapante, por exemplo? Antiderrapante eu não conheço. O que se usa muito como o nanomaterial seria para como se fosse uma fotocatálise, né? Você ter uma superfície que seja mais reativa e com isso ela seja autolimpante, iniba processos corrosivos, até relacionado a conforto térmico, né? Que ela como se repelisse, né, a radiação infravermelho e Alguma controlasse a coisa com temperatura acústica interna, também? com acústica também. Existe o trabalho, né, a produção a gente chama nanocelulose, que pode ser misturada, né, a revestimentos e aumentar o potencial, né, de isolamento acústico. Então, tanto na área de isolamento térmico, isolamento acústico, aumento de resistência, no caso do concreto, propriedade anticorrosiva, o autolimpante. A gente tem também que é interessante, ligado à fotocatálise. Agora me fugiu, eu tinha lembrado de outra aplicação, daqui a pouco eu lembro. Mas principalmente dentro da estrutura, né, do material para aumentar a resistência e em tintas, né, e revestimentos para dar esse efeito de proteção. Lembrei. Antimicrobiano também. Se você trabalhar com a prata, formando nanopartículas de prata, e você misturar
Pode ser no cimento, pode ser em material sanitário, né, de peça sanitária, você consegue ação antimicrobiana. Para você, olha só que interessante. Uhum. Se você for pensar, por exemplo, você falou sobre esse material de antimicrobiano. Então, vamos supor que você fazia uma utilização nele na construção de unidades de saúde, Sim. hospitais, Sim. UPAs e tudo Sim. mais. Você não tem somente aquele trabalho de economia de material, durabilidade também, mas você tem uma utilização para a saúde pública. Sim, sim. Isso já, em algumas construções, já está sendo usado. Principalmente para essa área. Para a área de saúde, onde você precisa de um controle mais rigoroso, né, dessa parte de micro-organismos, né? Mas é muito mais pela iniciativa privada, por exemplo. Eu não sei te falar, mas acredito que sim, né? Que é pelo valor. Aí eu te perguntar assim, se a gente fosse pensar nas maiores barreiras que você tem na utilização desse tipo de material, seria parte financeira? Eu acho que o custo. Eu acho que são materiais que, pela maneira como são produzidos, né, assim, os processos serem um pouco mais complexos de produção, acabam sendo mais caros. Então, eu acho que o custo impacta. Tanto é esse concreto que usa os nanotubos, ainda não está sendo, né, difundido por causa do custo. Né? Então, em pesquisa está dando certo. Às vezes seria essa a grande questão, por exemplo, para obras de grande porte. Sim, eu acho que é você desenvolver processos produtivos que barateiem, né, a produção do nanomaterial. Porque eu acho que é o custo que dificulta. E eu acho que um pouco do que a gente está fazendo aqui, que é falar sobre o assunto. Né? Porque às vezes você fala, tem um aditivo de nanotubos de carbono e custa, sei lá, R$1.000. Falou assim, eu vou gastar R$1.000? Não vale a pena. Mas se você sabe o que é o nanotubo, se você sabe as vantagens que ele pode trazer. Então, eu acho que difundir um pouco mais o que é a nanotecnologia e materiais que, no nosso dia a dia, por exemplo, né, pintura de carro. Né? As tintas, né, para pintura de veículos já usam muito de nanotecnologia. Então, no nosso dia a dia, a gente tem a nanotecnologia perto da gente, mas a gente nem pensa nisso. Né? E eu acho que falta um pouco difundir, né, o que são esses materiais, o ganho que eles podem trazer, mas eu acho que o ponto principal é baratear, né, o custo. E como que a gente vai baratear isso? Então, aí precisa de investimento naquela fase, né? Eu acho que o estudo ainda, por exemplo, né, na área de nanotubos, você encontra muito artigo científico recente que ainda está querendo mostrar que pode ser usado, que vale a pena, que ainda está, vamos dizer, testando. Tentando convencer ainda. Isso. Mas eu acho que é investir em estudo, né, de processo produtivo. Então, para eu produzir um nanotubo, eu preciso desse processo. Da pequena escala para a larga escala, como que eu faço isso de forma mais barata? Então, eu acho que esse estudo, né, esse pensamento, né, em como produzir em larga escala um custo menor, é que falta, né, investir nisso. E se a gente for ver não só nessa dificuldade da produção em larga escala para utilização, a gente fala sobre essa difusão do conhecimento a respeito disso. Você acha que essa parte de difusão do conhecimento ficaria com quem? Essa parte de difusão de conhecimento, eu acho que teria que ter uma aproximação, embora exista, né, o contato universidade com mídia, né? Então, difundir mais, ter programas que mostrem isso, né? Difundir isso
na mídia, e eu acho que as empresas deviam investir nisso também. Mas é porque a gente pensa o seguinte, a gente fala aqui com engenheiros e com arquitetos que muitas vezes não sabem da existência disso. Sabe, por exemplo, que tem um piso que é antiderrapante, mas que aquele piso não sabe que é uma utilização de nanotecnologia. Então, ele não consegue virar, por exemplo, pro cliente dele e falar, olha, esse piso aqui é utilização de nanotecnologia, ele faz isso, isso e isso, por isso que ele é autolimpante, então por isso que ele custa mais caro, mas ele custa mais caro, mas ao mesmo tempo você vai economizar nisso, nisso, nisso. Se tiver, por exemplo, a gente fala que é ao criar necessidade, né? Então, às vezes, dos próprios engenheiros e arquitetos forçar com que a indústria crie mais e produza mais, às vezes traz um incentivo e fala, esse pessoal está pedindo. Com certeza, é mostrar que a sua obra ela vai dar menos problema, ela vai durar mais tempo. Agora, um exemplo que agora a gente está conversando aqui, eu lembrei, um exemplo bem sucedido do uso de nanotecnologia que já se faz é o uso da nanosílica no concreto, no cimento. A nanosílica, ela aumenta a resistência do concreto, você consegue um concreto de resistência maior, um concreto menos poroso, com menos permeabilidade. Então, o concreto sendo mais, vamos dizer, fechado, porque a nanosílica é como se ela ocupasse os espaços vazios. E aí, a umidade, o poluente, ele não penetra no concreto, podendo degradar o concreto, a armadura, né, de aço. Então, você cria um concreto, vamos dizer, mais fechado, né? E a nanosílica, ela é usada. Você tem esse aditivo, ou você tem o cimento com a nanosílica hoje em dia, e está sendo bem sucedido. É um custo, é mais caro? Mas assim, não é muito. Então, já é um produto que está no mercado e é usado na engenharia. A produção de concreto, né, de alta resistência. A maioria desses materiais que você citou, o Brasil tem protagonismo nisso? Olha, o Brasil, eu acho que tá bem, né? Vamos dizer assim, mas o protagonismo não é brasileiro, né? A gente tem Estados Unidos, a gente tem China, na Europa, alguns países como a Alemanha. Então, são países que investem mais no estudo da nanotecnologia e que esses, eu posso dizer que são protagonistas nessa área. Que já utilizam bastante em larga escala para as construções deles. Sim, que investem em pesquisa, que já utilizam muito mais do que a gente nas construções. Aqui, se fosse classificar, vamos dizer, a gente teria uma atuação média, né? Eu acho que existe várias universidades estudando, então a gente tem o USP, tem o Unicamp, a UFMG, então tem várias empresas que estudam o assunto, a gente tem laboratórios, né? Tem o Laboratório Nacional de Nanotecnologia em Campinas, então a gente está desenvolvendo materiais, a gente está estudando sobre isso, tem empresas que estão procurando parcerias, mas ainda comparado com o que a gente vê lá fora, ainda é um pouco menor. Né? Então, eu não diria que o Brasil é protagonista. Mas eu acho que a gente está caminhando. Trazer essa tecnologia de fora. E eu acho que tem muitos grupos que estão conseguindo resultados muito bons, então eu acho que a gente está caminhando. Né? Mas eu ainda não diria que é protagonista. Você acha que você fala, nós somos em médio ainda. Você acha que o Brasil ainda consegue... porque assim, a gente pensa no baita do potencial que a gente tem. Então, você fala não só sobre desenvolvimento de materiais, mas nós temos grandes jazidas de materiais que são importantes. Sim. Então, o pessoal fala do nióbio, a gente fala sobre terras raras, e todas elas têm essa questão voltadas com estudos para que a gente tenha esse desenvolvimento de novos materiais e tudo mais. Você acha que a gente ainda consegue olhar e falar, a gente consegue se tornar, não protagonistas, mas que a gente consiga ali... Porque se você for pensar,
o Brasil é um dos países que mais constroem, concorda? Sim. Uhum. Você tem os Estados Unidos que faz a construção, mas é uma construção muito diferente do que a gente utiliza no Brasil. Se você falar sobre cimento e concreto, Isso é uma indústria muito forte aqui, né? porque a gente constrói É. as nossas casas com isso. Uhum. Lá fora você não constrói, você não utiliza quase cimento para Sim, construção. sim. Você utiliza muito concreto. Aham. Mas cimento, por exemplo, não. Você tem um revestimento, por exemplo, de parede lá que você faz em drywall, tanto que eles levantam casa em uma semana. Aham. Aqui em uma semana você não faz nem Aham. o aterramento da casa. Aham. Então, o Brasil, ele não poderia olhar e falar que a gente consegue assumir esse protagonismo em cima desse desenvolvimento de materiais? Eu Porque nós acho somos um país que consome, né? consome isso. E eu acho que falta investimento mesmo nos grupos de pesquisa. Então, eu acho que o grande problema do Brasil é essa falta de investimento na pesquisa, que muita gente enxerga isso como, aí eu falo, né, de governo, né, enxerga como jogar dinheiro fora, né, como uma coisa que não seja importante. Então, eu acho que se existisse mais apoio, né, aos grupos que estão envolvidos, né, com essas pesquisas, tanto na área de nanotecnologia quanto em outras também. Eu acho que a gente conseguiria muita coisa. Porque você vê muito cientista brasileiro que está no exterior fazendo coisas assim maravilhosas. Então, eu confio muito no potencial das pessoas, né, do povo. Eu acho que a gente tem profissionais muito competentes, mas eu acho que às vezes falta um pouco de apoio. E o que acontece muito em pesquisa é que às vezes você consegue o recurso. E aí, sei lá, você fica com o recurso 1 ano, 2, 3, aí de repente corta. Então, tudo aquilo que você desenvolveu fica parado, né? Então, falta um pouco dessa constância também, porque eu acho que aí a gente chega longe. Mas a gente tem com certeza deve ter esse apoio de, por exemplo, essa união de universidades de fora com o Brasil, justamente porque o Brasil constrói muito. Existem parcerias, né, em projetos de pesquisa. Então, parceria existe, mas eu acho que falta mais um apoio interno mesmo, que é para você conseguir ir um pouco além. Apoio Mas interno e parceria comunicação, né? e Porque comunicação, se a gente está exatamente. fazendo aqui, pensando que é um podcast voltado para Sim. engenheiros, né, e arquitetos, e a gente está levando esse conhecimento para eles vão falar, puxa vida, é uma coisa Aham. que eu não fazia a mínima ideia. Aham. Não, a mínima ideia não, mas que sabia que existia, Sim. mas que olhava e falava assim, ó, como que eu vou utilizar isso ali no meu dia a dia aí? E eu acho que às vezes o nome assusta, né? Eu vou usar um nanomaterial. Você fala, nossa, o que é isso? Vou ficar no material convencional mesmo. Quando, na realidade, às vezes você até já usa numa tinta, você até já usa num concreto de alto desempenho, né? De alta resistência, e nem tem ideia que aquela nanosílica que você usou é nanotecnologia. E que muita coisa também poderia ser usada fora isso, mas ainda não é usada por essas questões que a gente debateu, né? Às vezes falta de conhecimento, custo, mas que tem muita coisa aí que eu acho que a médio prazo a gente vai estar usando. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que às vezes o conhecimento que o pessoal tem é a tal da microtecnologia, Sim. que é uma escala em que mais ou menos dá meio que para você Sim. ver que você está Aham, utilizando ali. aham. Aí a hora que o negócio você fala, puxa vida, esse daí realmente eu não faço a mínima ideia de que a gente tem Aham. dentro desse material Aham. que as pessoas veem. E pensando nisso, assim, qual que é a diferença, vamos citando materiais Tá. ali, que você está trabalhando a nanotecnologia e a microtecnologia. Aí a gente pensa sempre na escala da estrutura, né? Se você pensar assim, naquela estrutura que vai formar o material que você usa. O nano é aquela escala que eu falei, 1 bilionésimo do metro, né? 10 a menos 9 metros. O micro é 10 a menos 6 metros. Então, seria 1 milionésimo, né, do metro. Isso faz muita diferença. Porque todo material que tem a sua estrutura, né, formada na escala micro,
ele se comporta, vamos dizer, de acordo com a física clássica. Então, ele tem um comportamento igual ao comportamento do macro, né? Que seria aquele material que já tem uma estrutura numa escala maior. Então, tem um comportamento que seria o que a gente considera o normal. Agora, na escala nano, você muda a maneira como o material se comporta. Você E vem funde daí, ele isso. justamente. E vem daí o diferencial dele. Tem algum micro material com trabalha microtecnologia que eles estão trabalhando nanotecnologia com o mesmo material, transformando uma coisa da A outra? gente tem, por exemplo, o que eu citei, a sílica, né? Então, a gente tem microsílica e a gente tem a nanosílica. Então, a microsílica, ela também é usada na construção civil como um aditivo, né, no cimento. Ela melhora as propriedades do cimento, então também aumenta a resistência. Só que com o nanomaterial, você potencializa, você pode conseguir mais. Então, o que acontece se passar da escala micro para a escala nano é você conseguir, às vezes, efeitos parecidos. Vamos, nesse exemplo aí, aumentar a resistência mecânica, né? Mas de uma forma muito mais forte, você consegue o efeito muito maior. E vem aí a vantagem do uso do nanomaterial. Então a gente está falando realmente de durabilidade, de E se você resistência. pensar, você pode assim usar menos material para conseguir a mesma coisa que você consegue com material convencional, que você precisaria usar uma quantidade maior do material, né? Um comportamento que eu acho interessante, pensando em escala convencional, normal, né? Escala nano, é o do ouro, né? O ouro, o aspecto do ouro é esse dourado, brilhante. Na escala macro, se você pensar no nano, ele pode ser vermelho, ele pode ser azul, dependendo de como, né, as nano, né? Micro não, nanopartículas de ouro se agrupam. Então, eu acho interessante, porque você pode conseguir, usando nanomateriais, transparência, mudança de cor. Então, pensando na estética, né? Então, você consegue mudar bastante a maneira do material se comportar. E o que a gente estava falando na escala micro, já há uma tendência dele ser parecido com a escala maior, vamos dizer assim. Não tem tanta diferença na maneira dele se comportar. Eu acho que ainda falta muita Nossa. divulgação de conhecimento. Nossa, mas E deve eu ter acho que tem muito muita estudo, coisa. muita coisa para acontecer. Se a gente fosse citar hoje, assim, o que você está pensando, o pessoal está estudando, você fala, olha, que a gente tinha citado esses sensores, Sim, né, para eu prédios. acho que esses sensores, eu acho que é uma coisa que a gente vai chegar neles. Na área de saúde, tem muita coisa para desenvolver, liberação controlada de medicamentos. E eu acho que assim, o que me chama a atenção é na área de condutividade elétrica, que, se você pensar nos nanotubos, no grafeno, que eu citei, são materiais que melhoram muito a condutividade elétrica. E, enfim, eu acho que tem muita coisa aí por Não, ver. não A só gente está dando o primeiro passo, eu acho. Não é só condutividade elétrica. Se você está pensando hoje num mundo em que a gente está vivendo uma expansão de inteligência artificial, Sim. em que as pessoas estão começando a entender que existem tecnologias que podem te auxiliar no seu dia a dia, às vezes isso faz com que a própria população entenda que existe, que você pode utilizar e entender que existem tecnologias que você vai utilizar em outras áreas também. Sim, exatamente. Eu acho que o campo é muito amplo. Você Uma usa em coisa tudo. meio que colabora com a outra. Exatamente. E aí vem também do próprio engenheiro entender o poder que ele tem ali nas mãos de entender tudo que está sendo desenvolvido e que ele pode utilizar, porque, querendo ou não, na minha cabeça, facilita o trabalho deles, né? Com certeza. O que a gente estava falando do concreto, né, que usa os nanomateriais, tipo a nanosílica, que já é usada, nanotubos, você conseguiria um material mais resistente, com menos fissuras, um material que dura mais. Então, para o engenheiro, isso é bom, né? Ele está fazendo uma construção
que não vai dar muita dor de cabeça depois, porque não vai ter trinca, não vai ter fissura, né? Não vai ter. O cliente vai ficar satisfeito e o trabalho dele vai ficar melhor, né? Mas o produto final vai ficar melhor. Então, eu acho que assim só traz benefícios. Nós então estamos engatinhando nesse Sim, mundo. É uma evolução, sim. é a tal da revolução É, silenciosa, tem gente que fala, né, que a gente, com os nanomateriais, está vivendo uma outra uma outra era. revolução, né? Uma outra era, Eu exatamente. acredito também que a gente Uhum, começa a entender esse assunto, né, que a segunda temporada do Podeng vem trazendo, que é essa parte de cidades inteligentes, agora uhum, a gente entrando em construções uhum, inteligentes, ele vem muito a essa era que a gente tem vivido uhum. agora, do pessoal entender que tecnologia não é só você comprar um computador, um celular, Sim, mas que existem, não são somente uma geladeira que manda a compra de supermercado para o uhum, supermercado. Não é uhum, só isso, mas que existem uma revolução, principalmente que ninguém enxerga. uhum, Né? E se você fala de tantos problemas que você conseguiria resolver a utilização desse material, uhum, eu vou dar um exemplo que eu acredito que ou alguém deve estar estudando, ou com aham, certeza está na cabeça de alguém. uhum, Mas se você for pensar, por exemplo, utilização de Wi-Fi. uhum, Dependendo do material que uma parede é uhum. construída, você não passa o Wi-Fi de um lugar para o outro, Sim, aham. né? Dependendo da maneira como aquele prédio, aquela construção, você não pega um sinal 5G lá dentro, Atrapalha, se atrapalha. aham, Então, esse entendimento de que eu não estou construindo porque somente eu vou ter durabilidade e uhum, resistência, mas eu vou ter um conforto maior uhum. ali. Isso. E a ideia, né, da utilização de vários, né, desses nanomateriais é melhorar o conforto, né? Você pode conseguir um conforto térmico melhor, você consegue um isolamento acústico, você consegue uma construção que não vai te dar fissuras, que você não vai ter problemas, né, de manutenção. Pensa, você está usando na sua casa peças sanitárias todas com partículas antimicrobianas. Então, assim, eu acho que vai melhorar muito o conforto mesmo das Não, pessoas. além de ser construções que você vai que Uhum, ter uma durabilidade muito maior, uhum, você consegue utilizar ela em parceria de outras tecnologias que são mais palpáveis, que a uhum, gente consegue ver e que a gente vê sim, ali diariamente, uhum, e faz com que isso potencialize em residências muito mais sim, interessantes e para você uhum, morar. uhum, Porque ainda eu penso que é um pensamento ainda aham, é um pensamento ainda mas tá sem certo. conhecimento ali de casa, Aham, mas se eu fosse pensar hoje, falar, aham, olha, vou construir uma casa e a gente entender e ter esse entendimento sobre o que a gente tem uhum, de melhor hoje no uhum, mercado, e eu falo, às vezes não é nem preço, mas é entendimento de sim, como aquele material ele vai se sim, comportar. sim. Porque agora que você estava falando, eu estava pensando, né? Você tem um desenvolvimento tecnológico de um celular que tem coisas novas. É uma coisa assim que as pessoas em geral veem, né? Ah, Você esse pode pegar. celular, nossa, a tela dele. Agora, você fala do nanomaterial que está ali misturado no cimento. É uma coisa assim que as pessoas não Eu, vão sentir diretamente, vamos dizer assim, aquela tecnologia nova melhorando. Ela vai melhorar a construção dela, mas não é uma coisa assim que ela veja tão diretamente como o celular na mão dela, né? E eu acho que falta talvez isso, né? Mostrar para as pessoas que o desenvolvimento tecnológico, a nanotecnologia, está no celular, está no computador, está na televisão, com imagem, né? Mas está em outras coisas também. tem E que tudo. está em tudo. E se você, às vezes, comprar aquele produto em vez do outro convencional,
você vai ter benefícios, né? Isso vai trazer benefícios para você. É só ter um pouquinho de fé que acreditar é só ter um pouquinho de fé que acreditar que Sim. aquele Mas material... assim, eu acho que muita coisa a gente já usa, né? Então, tudo aquilo que eu citei, né? De revestimentos, essa parte de proteção antimicrobiana. Então, tem muita coisa que já existe. É que no mercado você vai encontrar, né? Com a nanotecnologia e sem. Aí vai ser opção, né? De Ainda é quem a lei do mais barato. Mas assim, já existe. Agora, o que eu tô com muita esperança que logo, logo saia no mercado é essa questão dos nanotubos, porque eu acho que aí a gente vai ter um material bem diferenciado, né? Que aí você vai Porque conseguir entender aquele melhor. efeito de proteção, aquele concreto que vai ter propriedades assim bem diferentes, eu acho que vai ser importante no mercado. Às vezes, tendo um material que traga assim, que a pessoa consegue enxergar, aí todo mundo fala, puxa vida, se tem essa utilização de nanotecnologia aqui, então vamos também trazer para esses outros materiais, porque se eu tive um benefício aqui, eu vou ter um benefício. Então, às vezes, é uma maneira com que a gente possa difundir mais o conhecimento sobre a utilização desse tipo de produto. Eu com certeza. Gostei pra caramba. Se a gente fosse convencer os engenheiros, arquitetos, o que você estaria falando para eles hoje? Vamos convencer eles de que... Vamos convencer eles. Eu Falar assim, olha... acho que tem que pensar a longo prazo. Se você investir um pouco mais no nanomaterial, você vai ter uma obra que não vai te dar tanto problema de manutenção, você vai dar um conforto para a pessoa que vai morar ali com propriedade antimicrobiana vamos imaginar, peças sanitárias, um revestimento, né, uma pintura, um revestimento que vai te dar um efeito autolimpante, que vai te dar conforto térmico, conforto, né, isolamento acústico. Você consegue uma obra que dure mais tempo. Então, eu acho que, assim, vale a pena, né? Se você for contar, né? Assim, o tempo que você vai ter de utilização daquela construção, sem que você tenha preocupação com manutenção muito grande, eu acho que vale a pena. Então, vale a pena dar uma estudadinha para começar a entender um pouquinho mais sobre esses materiais. Na hora de comprar o material, dá uma pesquisada, né? O que já tem disponível hoje no mercado. Não é muita coisa, mas assim, acredito que já dá alguma diferença dentro daquela construção e força com que a indústria possa produzir mais. Tendo mais pedido, a indústria acaba financiando, patrocinando estudos que vão melhorar cada vez mais. Né? Então, é um incentivo e eu acho que esse incentivo vai ter. Você vê a importância que um engenheiro, um arquiteto tem nesse processo. Quanto mais ele força o cliente dele e mais ele força a comprar esse material, a fazer esse tipo de construção, mais ele força a indústria a produzir aquilo e a indústria querendo produzir, visando isso, mas acontece esse incentivo de universidades, que eu acredito que é o que a gente tem lá fora, e que precisa trazer para o Brasil também para o desenvolvimento. Exatamente. Muito bacana, gostei, Ana Paula, gostei bastante do assunto. Tem mais alguma coisa que a gente não falou sobre nanotecnologia? Não, acho que nós abordamos tudo, assim. Eu acho que o importante é ficar aqui, tem muita coisa. Por exemplo, esse nanotubo de carbono que eu comentei, já tem patente, tá tudo certinho. Falta talvez acertar um pouquinho o custo final dele, mas eu acho que a gente deve ficar atento aí ao mercado, porque em breve a gente deve ter bastante produtos novos assim sendo lançados e muita coisa em pesquisa. Então, é uma área que está... os grupos de pesquisa estão ativos, né? E acho que muita coisa nova está vindo por aí. Então, vale a pena ficar É um bebê, ligado. Mas vai crescer e vai tomar forma. Sim. Então, é importante o pessoal ficar atento. Ficar ligado. Para não ficar para trás também, porque vai ser importante. Exatamente. Então, né? E o pessoal aqui que não é engenheiro, não é arquiteto, eu
quando a gente fala, vou construir uma casa, você já fica ali ligadinho e fala, olha, que tipo de material que a gente está utilizando aqui, porque eu não quero ter problema lá na frente. Isso aí. Né? Eu falo que isso é importante. Hoje a gente vê, né, a gente mora em casas que você tem ali 30, 40 anos de construção e o tanto que é diferente, que a gente já tem de materiais que são diferentes Mudou hoje. muito. Por exemplo, antigamente você utilizava muito cano de cobre, hoje você não utiliza mais canos de cobre. Exatamente. Hoje é outra tecnologia. Você tem a fiação da sua casa e tudo mais. Então, assim, aí você pega, por exemplo, são casas que são boas, estão ali, e aí você vem pensando em cima dessa utilização desse material, são casas que você vai colocar ali para durar 100, 200 anos e a casa vai estar inteira ali. Há uma expectativa, né, de que com os nanomateriais, né, adicionados ao concreto, durabilidade chega a 200 anos, né? Então, vale, assim, é muita coisa, né? É que ainda é muito novo, né? A pessoa fala assim, mas e aí? É igual a história da sacolinha, né? Quanto tempo demora? 3.000 anos para degradar no ambiente. Mas cadê uma sacolinha de 3.000 anos para a gente ver? Estimativa. É estimativa. Então, ainda tem que ter esse convencimento. E esse é o papel dos engenheiros, do arquiteto, para que eles possam entender isso. Exatamente. Então, vale o entendimento do assunto para que a gente possa trazer mais inteligência, tecnologia e eu acho que, acima de tudo, sustentabilidade. Exatamente. Porque se você pensar em sustentabilidade, você está falando sobre descarte de material, então quantas construções o pessoal não precisa derrubar, o que você vai fazer com aquele. Hoje a gente pensa muito em o que fazer com os materiais de descarte hoje no Brasil. O entulho, né? Então, o que você vai fazer com aquilo? Eu vou pegar aquele entulho e vou transformar em tijolos. Tem muita pesquisa aí envolvendo isso. Vou pegar pisos e vou fazer outros pisos de caquinho. A gente reinventa os caquinhos. Os caquinhos lá atrás, reinventa eles agora para utilização. E, na verdade, é muito pensar não o que eu faço com descarte, mas como eu ter o mínimo descarte possível. Isso mesmo, é gerar o mínimo possível, né, de entulho, de descarte. É uma construção, exatamente. É um pensamento de futuro. A gente está aqui falando de pensamento. Não é achar como reaproveitar, né? É evitar que ele seja gerado. Isso eu acho que a gente consegue, com a nanotecnologia. E esse é o papel, está vendo? Mais uma vez, o tamanho do papel que você, engenheiro e arquiteto, tem em cima de um mundo, de um meio ambiente mais que seja mais sustentável. Gostei, Ana Paula. Se alguém quiser saber mais sobre o assunto e quiser te achar, onde que te acha? Bom, trabalho aqui em Poços de Caldas, na PUC Minas. Posso deixar um e-mail de contato, que Pode é ana@pucpcaldas.br. Então, aí fica à vontade, podem escrever. E aí você responde. Respondo sim. Então tá bom. Obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço. Adorei o assunto. Foi muito bom estar aqui. Espero que a gente possa mais um pouquinho, desenvolve mais um pouquinho e você volta e vem contar as novidades. Trazer novidades para vocês. Exatamente. E para você, arquiteto, engenheiro, obrigado por estar aqui assistindo com a gente o Podeng e a gente encontra vocês nos próximos episódios. Muito obrigada.